Bom dia, pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Espero que estejam aí todos em casa, né, com saúde, com suas famílias, tá bom? Então a gente vai estar dando continuidade aqui ao nosso tema, né, o último capítulo desse volume, continuando aí com ângulos e triângulos, né, parte 2. Espero que a primeira aula sobre ângulos e triângulos tenha sido proveitosa, né? Teve poucas conversas, né, em relação a dúvidas, né, mais de devolutiva de atividade mesmo com vocês, né? Então significa que vocês estão, né, compreendendo bem, tá bom? Então espero que essa aula também seja proveitosa e a gente vai estar à disposição de vocês, como vocês sabem, né? A todo instante aí, vocês podem ter a dúvida com a gente no momento que precisarem, tá bom? E a escola vai estar à disposição de vocês, tá bom? Assim como a gente está, né, 24 horas, né, podemos dizer dessa forma, né, prontos para tirar essas dúvidas, ok? Então vamos lá, pessoal, né? Faremos aqui uma retomada da aula anterior, ok? E após essa retomada, a gente vai estar falando sobre ângulos opostos pelo vértice e ângulos internos e externos, né, de polígonos, né? Basicamente, né, esses polígonos vão se referir aí à questão dos triângulos e também dos quadriláteros, ok? Mas vamos lá. Então, na aula anterior, a gente falou sobre a ideia de ângulos, né? Falamos de bissetriz, tá bom? Então, a gente viu lá que ângulo é qualquer região, né, do plano limitada por duas semirretas de mesma origem. Então, a unidade de medida de ângulo é o grau, que corresponde a uma parte, né, de 360 de uma volta completa e cujo símbolo é, né, temos aqui o símbolo do grau. E ângulos que têm a mesma medida, né, são chamados de ângulos congruentes. Então, a gente viu que o ângulo é uma região limitada, né, por duas semirretas. A gente viu que a gente pode nomear esses ângulos, né? Por exemplo, aqui a gente tem o ângulo AOB ou então BOA. Esse seria o ângulo interno, né? Falaremos disso hoje. Então, o ângulo interno e a parte que está fora é o ângulo externo, tá bom? Falamos também, pessoal, de bissetriz. Vimos que bissetriz nada mais é do que um segmento aqui, ó, de reta que divide o ângulo em dois outros congruentes. Então, se a gente tem aqui o ângulo AOB, né? Vamos lá, vamos supor que ele meça 40 graus. Então, qual é a bissetriz desse ângulo? A bissetriz é dividir por 2. Então, esse ângulo, né? Essa reta, na verdade, ela vai estar dividindo o ângulo em dois ângulos congruentes, dois ângulos iguais. Então, eu tenho que o ângulo AOC seria igual ao ângulo BOC, tá certo? Então, bissetriz é quando essa semirreta divide o ângulo em dois outros iguais, tá bom? Falamos também, pessoal, aí sobre ângulos complementares e suplementares. Então, a gente viu que ângulos complementares é quando a soma de dois é igual a 90 graus, né? Aí eu dei aquela dicasinha para vocês. Sempre vai vir, ó, com essa disposição, o ângulo de 90 graus. A gente lembra que quando tem essa representação, é um ângulo reto, é um ângulo que mede 90 graus. Então, eu tenho que o ângulo AOC mede 62 e que o ângulo BOC mede 28. Se você somar aqui 62 mais 28, vai ser igual a 90 graus, tá certo? E o ângulo suplementar. Ângulos suplementares é quando a soma de 2 é igual a 180 graus. Então, a gente tem, ó, que a figura também, ela vai vir sempre nessa disposição, pode mudar, né, não o formato, mas a posição da figura, e aí você vai ver que a soma desses dois ângulos, ó, vai ser sempre igual a 180 graus. Então, complementares, soma dos dois igual a 90, e suplementares, quando a soma de 2 é igual a 180. Temos o ângulo aqui, ó, BOE, que mede 109, e o ângulo COE, que mede 71. 109 mais 71 é igual a 180 graus, ok? Pegamos aqui, ó, uma atividade, né? Essa atividade ficou lá na página 51, né? Era para vocês ter feito, acredito que fizeram, né? Algumas pessoas que eu já vi que mandaram, com certeza, né, fizeram essa questão e disseram que foi tranquilo. Então, nessa segunda questão diz o seguinte: em cada item calcule as medidas dos ângulos indicados. Então, eu quero calcular a medida de A, a medida do ângulo A. Só lembra comigo, ó, essa indicação é de um ângulo de quantos graus? 90 graus.
Então, se é de 90, eu vou ver quanto falta para 90. Então, se eu já tenho um ângulo que mede 12, tá certo? Eu quero ver quanto falta para 90, né? Quanto mais 12 dá 90? Então, basta fazer essa operaçãozinha inversa. Então, 90, ó, que é o ângulo total, menos 12, né? Que eu já tenho aqui. Então, 90 menos 12 é igual a 78. Então, o ângulo A, ele mede 78. Então, essa abertura, né, que está aqui em verde, então, 78 mais 12, que é igual a 90 graus, tá bom? Na letra B, você vai ver, a gente quer descobrir a medida do ângulo U. Então, vamos identificar primeiro a figura. Essa figura é de um ângulo de meia volta, ou seja, um ângulo de 180 graus. Se é de 180, eu já tenho a medida de 2, ó. Já tenho a medida de 58 e aqui 36, né? Se eu somar 58 mais 36, vai dar aqui, ó, 94. Então, vou pegar 180, que é a soma dos três, ó, né? A soma dos três, que é um ângulo de meia volta, tá bom? E vamos fazer o quê, ó? 180 menos 94. Ah, eu prefiro fazer 180 menos 58 e depois o resultado menos 36. Vai ser a mesma coisa, você vai encontrar 86 graus, tá bom? Então, essa abertura aqui, ó, que está em verde, que é o ângulo U, mede 86 graus. É isso? Agora, a medida, ó, do ângulo E. Então, essa daqui, ó, bem tranquila. É um ângulo de meia volta também, né? Então, você já tem 105. Quanto falta para completar 180? Né? Esses ângulos aqui, eu posso dizer que eles são suplementares, né? Então, você só tem 2. Ah, e esse da letra B são suplementares? Não, porque tem 3 ângulos, né? Lembra que complementar e suplementar é a soma de 2, né? Não pode ser 3. Então, aqui eu posso dizer que são 2 ângulos suplementares, ó. 105 mais quanto dá 180? Então, 180 menos 105, 75. Então, o ângulo E mede 75 graus, ok? Na letra D dessa questão, a gente tem lá um ângulo de 90, né? Reconheço, ó, por essa indicação. Então, a indicaçãozinha aqui, ó, do quadradinho indica que é um ângulo de 90 graus. Então, se é 90, eu já tenho a representação de 2, já tenho 38 e já tenho 29. Vou somar 38 mais 29, dá quanto? Ó? 67. Então, agora, falta quanto para 90? Basta subtrair. 90 menos 67 é igual a 23. Então, Igor, eu posso dizer que esses ângulos, eles são complementares? Não são. A soma de 2. Lembra que é sempre a soma de 2. E aqui a gente tem 3 ângulos, ok? E aí, pessoal, falaremos aqui, né, nessa aula também de ângulos opostos pelo vértice, que é bem tranquilo, né? Se a gente conseguir identificar o vértice do ângulo e identificamos ângulos que estão de lado contrário, a gente já tem um ângulo que a gente chama também de OPV, né? É uma forma da gente estar indicando esse ângulo também. Então, ó, 2 ângulos são denominados opostos pelo vértice, ou OPV, né? Que são iniciais, ó, ângulos opostos pelo vértice. Quando tem o mesmo vértice e os lados de um deles são semirretas opostas aos lados do outro ângulo, tá bom? 2 ângulos opostos pelo vértice são congruentes e eu posso usar essa indicação. É como se fosse um igual, né? Com mais uma barrinha acima, tá bom? Então, veremos aqui, ó. As cores até vão nos ajudar. Então, tem o ângulo AOD, né? Que mede 45 graus. E quem é que está do lado contrário? Né? Quem é que está do lado oposto? Ó? É o ângulo BOC. Essa página 53, né, de vocês podem acompanhar lá, né? Abre o livro e dá uma olhadinha agora, tá certo? Então, ó, o ângulo BOC, 45, e o ângulo AOD também é 45. Então, eu tenho que esses ângulos, eles são opostos pelo vértice. E quem é o vértice? É o vértice O, tá bom? Agora, vamos identificar o outro, ó, BOA, ou então AOB, que mede 135 graus. Né? Quem é que está do lado oposto aqui? Ó? O ângulo COD, que também vai medir 135. Então, ó, 135, 135, né? Já dá 270, 45 mais 45 dá 90. E uma volta completa, né? Isso, uma volta completa mede 360 graus. Se você analisar, ó, se eu pegar os ângulos aqui
adjacentes, ó, que estão um do lado do outro. 135 mais 45, né, são ângulos complementares, ou seja, 180 graus, né? E isso vai acontecendo, ó, ao girar a figura, tá bom? Então, eu posso dizer que o ângulo AOD é congruente a BOC, ou seja, eles são exatamente iguais, têm a mesma medida, tá bom? E pegamos uma atividade para ilustrar aqui, né? Lá na página 54, a gente pegou aqui a primeira questão e parte da segunda questão, né? Então, observe a abertura desta tesoura e represente os ângulos, ó, formados no ponto de giro. Em seguida, calcule a medida dos demais ângulos, né? Decimais é no capítulo passado, né? Então, dos demais ângulos, tá bom? Então, ó, eu já tenho que essa representação aqui mede 47, ou seja, 47 graus. Quem vai estar do lado oposto, pessoal, também vai medir quanto? 47, né? Então, ó, pegamos aqui a figura, ó, 47, né, e 47. E aqui como eu faço, né, para descobrir os outros ângulos? Então, lembra, tem várias formas aqui. A primeira é você tentar identificar que, se aqui é 47, o ângulo que está do lado, ó, né, tá formando um ângulo de meia volta, né? Um ângulo de meia volta, 180 graus. Se um é 47, o outro é quanto falta para 180. Então, 180 menos 47 dá 133. Se você conseguiu fazer isso, você já encontrou os dois ângulos de uma maneira, né? Você já encontrou, ó, de uma vez só os dois ângulos, porque eles são opostos pelo vértice. Você vai perceber, ó, que aqui, ó, um ângulo de meia volta também, né? Ó, 47 mais 133, né? Também é um ângulo de meia volta. Aqui abaixo também, ó, né? Engraçado isso, né? É engraçado, mas é uma regra, né, que a gente utiliza aqui, né? É uns conceitos que a gente utiliza para ângulos opostos pelo vértice. Vai ter outras maneiras e aí você vai descobrindo à medida que você for fazendo aí, tá bom? Tem um pontinho lá que diz: se a abertura das facas da tesoura aumenta em 10 graus, o que acontece com a medida dos outros? Então, se um aumentar, com certeza o outro vai fazer o que, pessoal? Diminuir, tá certo? São grandezas inversamente proporcionais que a gente vai ver, né, nos próximos volumes aí, tá bom? Então, se um aumenta, vamos supor que eu aumente esse para 47, ou melhor, de 47 para 57, com certeza esse outro vai diminuir, né? Ele vai diminuir de 133 para 123. Então, se um aumenta, o outro diminui, tá bom? Na segunda questão, com base nas figuras e nas informações, determine a medida ou as medidas, né, de A, E e U. Então, a gente pegou aqui, ó, na letra A e fizemos isso. Então, ó, o ângulo, né, que já está representado na apostila de vocês é o ângulo de 68 graus. Quem é o ângulo oposto, ó, a 68? É o ângulo A. Então, esse ângulo A também vai ser igual a 68 graus, tá certo? Então, como é que eu faço para descobrir o ângulo U e o ângulo E? Se você descobrir o ângulo E ou o ângulo U, você já vai ter descoberto os dois ao mesmo tempo. Então, lembra, aqui é um ângulo de 68. E se eu pegar esse ângulo U, ó, forma um ângulo de meia volta. Um ângulo de meia volta, 180 graus. São ângulos, ou melhor, suplementares. Então, 68 para 180, falta quanto? 180 menos 68 vai ser igual a 112 graus, tá bom? E aí, já descobri o ângulo E, porque o ângulo U e o ângulo E são opostos pelo vértice, né? Opostos pelo vértice, ó, tem mesma medida, tá bom? E aí, estamos deixando aqui, ó, uma sugestão para vocês, ó, que é a letra B, né? Parte primeiro com uma indicação, ó, OC é bissetriz de DOF. Então tá aqui o ângulo, ó, DOF, e aqui é uma bissetriz. Mas você vai lembrar comigo, ó, esse ângulo é quantos graus? Eita, Igor, esqueci. Mas olha, pessoal, a indicaçãozinha, ó, a indicaçãozinha é de um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então você já sabe que aqui, ó, COF vai medir 45 e DOC vai medir 45. Eita, agora eu já descobri. Então tenta aí, pessoal, tá bom? Depois me manda lá. Tá certo? Falaremos agora, pessoal, dos ângulos internos e externos de polígonos. Então, ângulos externos são ângulos que estão dentro da figura, tá bom? E os ângulos externos são aqueles que estão fora. E entre um ângulo interno e um ângulo externo, existe uma relação, tá bom? Que a gente vai falar. Então,
pegamos a imagem do livro de vocês, lá da página 55, né? A gente sempre inicia com uma sugestãozinha, né? Com uma indagaçãozinha sobre o conteúdo, tá bom? Então, na imagem a seguir, podemos visualizar algumas formas geométricas planas e espaciais, tá bom? Que formas geométricas planas lembram as superfícies, ó, dos objetos que podemos visualizar nessa imagem. Então, são os polígonos e círculos, né? Temos aqui, ó, alguns polígonos, né? Temos aqui um retângulo, tá bom? E temos alguns círculos. Só lembrando, né, que nesse caso, ó, o círculo ele não é um polígono, né? Polígonos são linhas retas e fechadas, e o círculo tem linha arredondada, por isso, tá bom? Como se denomina as formas planas que aparecem, ó, na superfície da parede. Então, você vai ver, ó, que tem alguns hexágonos lá na parede, ó, hexágonos, tá bom? E temos, ó, nesse caso aqui, né, um retângulo, ó. Então temos um retângulo aqui, vemos aqui também atrás do círculo, ó, um retângulo, tá bom? Vemos na própria imagem, ó, na base, outro retângulo, tá certo? Então, se analisarmos só a parte frontal, ok? Agora, vamos rever alguns conhecimentos sobre as formas geométricas planas denominadas polígonos. Toda figura plana, não vazada, delimitada apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Ou seja, o que eu acabei de falar, ó, nessa letra A, né? O círculo ele não é um polígono porque ele tem linhas curvas. E polígono só tem linhas retas, tá bom? E fechadas que não se cruzam, ok? Vamos lembrar que essas figuras não admitem linhas em seu interior e que o contorno é denominado de linha poligonal fechada, ou seja, é uma linha fechada, né, reta, que não se cruza, tá bom? Então, olha só, nessa partezinha aqui é onde eu falei que a gente vai ver as relações entre um ângulo externo e um ângulo interno, tá bom? Então, ele diz o seguinte, ó, que os ângulos internos são formados por dois lados consecutivos, né? E os ângulos externos são formados por um lado e pelo prolongamento do outro. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa figura, né? Temos aqui alguns ângulos. Por exemplo, vamos iniciar pelo ângulo A. Então, eu tenho lá, ó, que aqui é o ângulo A, é um ângulo interno, tá bom? Aqui eu tenho o ângulo B, é um ângulo interno, ok? Ângulo C, ângulo D, ângulo E e ângulo F. São os ângulos internos que a gente tem aqui, né? Isso pede até na atividade, ó. A, né, F, E, D, C e B. Não está na ordem aqui, mas isso não importa, né? Não é relevante aqui, tá bom? E os lados a gente já falou, né, sobre os polígonos, né, em aulas anteriores. Então, ó, por exemplo, quais são os lados desse polígono? Só lembrando, né, que esse polígono é um hexágono, né? É um hexágono, né? Tem 6 lados, é um hexágono. Então, temos aqui o lado AB, BC, CD, DE, EF e FA, ok? Então, essa atividade já está resolvida aí para vocês, né? A gente sempre dá esse bônus, né? Dá esse desconto para vocês não reclamarem que tem atividade demais, tá bom? Então, ó, e os vértices, né? Os vértices A, B, C, D, E e F. Igor, mas os vértices são iguais aos ângulos? Não, né? As letras são as mesmas, mas tem a indicação, ó, para diferenciar. Então, a indicação de ângulo A, né? De ângulo B, né? De ângulo C, D, E e F, tá bom, galera? E os ângulos externos, pessoal? O ângulo externo é aquele que está fora. Como é que eu indico? Da mesma forma, tá bom? Aqui eu já tenho o ângulo HED. Então, vamos ver aqui, ó, HED. Ou seja, esse espaço aqui, ó, tá bom? E por que eu não uso o ângulo E? Porque o ângulo E já foi usado para o ângulo interno, tá bom? Posso até usar uma letrazinha, né, minúscula fora, né, para indicar isso, tá bom? Mas a gente geralmente indica dessa forma. Então, ó, HED é um dos ângulos. Outro ângulo, ó, NOC é a parte que está fora. O outro ângulo, ó, OCB é a parte que está fora, ok? Igor, mas estou vendo uma observaçãozinha que diz o seguinte, e agora eu lembro até de alguns alunos, né? Sempre que eu falava alguma coisa que achava que era interessante, né, anotar, né? Aí vinha lá, Mariane, repete, Igor, Mariane Leal, né? Repete, Igor, aí que eu quero anotar, né? Camila também, né? Fazia essas anotações. Então eu lembro que vocês faziam, Ana Clara, né? A galera gostava de fazer algumas anotações aí, vários outros, né? Mas, né,
a gente tinha essas, ou anotava, ou fazia, né, aquela relaçãozinha de colar, né? Colava lá um post-itzinho, ou então grifava quando já estava no livro. Então isso é bem interessante. E aí a gente colocou essa observaçãozinha, que a soma de um ângulo interno com um ângulo externo é igual a 180 graus. Igor, então eu já vi isso, né? Já vi isso na aula anterior, né? E nessa aula também, se eu estou somando dois ângulos e a soma deles é igual a 180, então eles são suplementares. Exatamente, pessoal. Se você pensou isso, né? Eles são exatamente isso que você pensou. Eles são suplementares. Por exemplo, ó, pegamos a parte aqui interna, ó, o ângulo C, com a parte externa, com a parte que está fora. Forma um ângulo, ó, de meia volta. Ou seja, um ângulo de 180 graus, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, forma 180 graus. E aqui, ó, nesse ângulo D, também, ó, o de dentro é 90. Se o de dentro for 90, melhor ainda, pessoal. Você já vai saber que o de fora também é 90 graus. Dois ângulos retos, né? Ó, forma 180 graus, ângulos suplementares, tá bom? E agora, como é que eu vou fazer para descobrir a soma dos ângulos internos, tá bom? Então, ó, primeiro, vamos ver aqui, né? Pegamos uma atividade para ilustrar isso aqui. Então, primeiro, ó, determine a medida do ângulo externo indicado em cada polígono. Então, temos aqui um pentágono e temos um triângulo. No triângulo, só para lembrar, a gente já viu isso, tanto no sexto, vimos isso também, né, no sétimo ano. Então, eu tenho aqui, ó, o triângulo NML, tá bom? E temos o ângulo L e temos o ângulo que está fora, que é o OLM. Então, o de dentro, ó, é 26 e o de fora? E o ângulo externo? Lembra do que a gente viu no slide anterior. Ó, a soma de um ângulo interno com um ângulo externo é igual a 180 graus. Então, voltamos lá. Ó. Se a soma dos dois é igual a 180, então vou pegar o quê? Ó? 180 menos 26 e formei um ângulo de meia volta. Fácil assim? Fácil assim, tá bom? 180 menos 26 vai dar 154. Então, o ângulo OLM, né, vai ser igual a 154, ok? Só lembrando, pessoal, a soma dos ângulos internos de um triângulo, né, 180 graus, tá bom? Isso facilita também na hora de resolver algumas situações aí. Temos aqui, ó, a próxima figura, o próximo polígono, né? Temos um pentágono. O ângulo interno é um ângulo de 81 graus. Se eu juntar um ângulo interno com um ângulo externo, lembra aí, 180. Então, basta fazer a subtração e a gente vai encontrar o resultado. 180 menos 81, 99 graus. Então, o ângulo que está fora, ó, é igual a 99 graus, tá bom? Então, é bem tranquilo, né? Acredito que a gente vai sair bem aí, tá certo? E chegamos ao fim dessa aula, né? Dessa parte 2. Teremos ainda a parte 3, né? Na próxima semana. Então, lá na apostila, vocês vão ficar com a página 53, 54, 55, 57, 58. Não são tantas, né, pessoal? Porque os cálculos são 90 menos alguma coisa, 180 menos alguma coisa. Isso vocês fazem aí tranquilo, tá bom? Não deixamos nessa aula atividades do caderno, né? Numa aula posterior a gente vai fazer isso, né? E agradeço demais, galera, aí, né? As evolutivas que vocês estão fazendo, tá certo? A interação que a gente está tendo, né, com todos os alunos aí, pelo menos com a grande maioria, a gente está tendo uma interação bacana, tá bom? E a gente está à disposição de vocês, né, para qualquer dúvida, tá bom? A qualquer hora, né, a gente sabe que é na hora que dá tempo e a gente está à disposição de vocês, né? Espero essas devolutivas, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal, junto com os seus familiares aí, né? E seus amigos, e até a próxima aula, né? Se Deus quiser, pessoal. Um cheiro no coração de vocês, né? Até a próxima.